O Kleber Ferreira tem experiência de 30 anos em vendas e marketing e é fundador da Dataline e da Cocriar. Através da consultoria e treinamento, o Vendedor Power compartilha insights e estratégias para ajudar as empresas e vendedores a atingirem seus objetivos e superarem desafios. Kleber está por aí? Oi, pessoal, bom dia, bom dia. É um prazer enorme falar com vocês. Prazer é nosso, Kleber. Conta um pouquinho de você, do que você vai falar hoje e a tela, o palco é teu. Tá joia. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite, né, da Abravit aí, para toda a equipe da CertSign. Para mim é um prazer enorme estar aqui compartilhando informações com vocês, compartilhar um pouco de conhecimento, né? E essa maravilha hoje da tecnologia, de você poder estar em qualquer lugar e poder levar a tua palavra para o mundo todo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e a gente começa a falar um pouco, né, de alguns projetos que a gente está envolvido e como que você pode usar algumas estratégias que eu uso hoje no meu dia a dia para aumentar a prospecção de clientes. Tá? Coloca para mim, por gentileza, a apresentação, por favor. Ah, não, eu coloco aqui, né? Perfeito, perfeito. Bom, deixa eu voltar aqui algumas slides. Bom, então deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Kleber Ferreira. Eu sou, antes de mais nada, vendedor. Assim como vocês, eu atuo diretamente em vendas. Alguns projetos eu atuo realmente como fazendo um trabalho de vendas, outros eu sou consultor de vendas ou gerente de vendas. Mas o meu dia a dia é pautado em criar estratégias para vender mais. E é isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês. Bom, já passei por algumas empresas, né? Algumas empresas que contrataram a gente ou que eu prestei serviço, né? A TOTUS, né? O Pagoto aí que vocês acabaram de assistir a palestra maravilhosa dele. Tive a oportunidade de trabalhar próximo a ele ali na TOTUS. Na época eu trabalhava na TOTUS Rio e São Paulo, ficava uma semana em cada lugar e eu via o trabalho do Pagoto lá na TOTUS, muito bacana. Também prestando serviço para Sales Farm, Grupo Mola. Atualmente estou prestando um grande serviço para o Grupo Primo, Thiago Nigro, na venda de uma imersão chamada Act Mais Negócios, que é uma imersão para empresas que faturam acima de R$1 milhão por ano e querem alavancar os seus negócios com crescimento e tal. E entre outras empresas que nós já prestamos serviços aqui na região. E aos meus 17 anos, eu criei a minha primeira empresa. Chamava Dataline Informática, era uma escola de informática, e essa escola, ela durou por 20 anos, e a gente fez vários trabalhos ali. E, gente, quando eu falo que eu montei essa empresa com 17 anos, a gente está falando de 1992. Na época em que o Windows nem existia, o Windows não existia, a gente dava curso de MS-DOS, Basic, essa coisa toda. E naquela época eu fiz a minha maior prospecção, uma coisa que eu realmente não imaginava. Depois de vários dias fazendo divulgação em escolas, né? E na época, até o Pagoto falou que ia fazer uma brincadeira de 1º de abril, né, que ia lançar 3 dias, né, perder a barriga em 3 dias. Acredite vocês ou não, mas eu falei que o curso iria começar no dia 1º de abril de 1992. E é porque era uma época pós-carnaval e tal, eu queria começar a coisa logo, e esse é 1º de abril, e a gente lançou, e acabou com essa coisa da mentira, virou uma coisa que pegou, né? Só que era dia 15 de março e a gente não tinha praticamente nenhum aluno cadastrado. De repente, depois de um trabalho intenso, de falar com várias escolas, um belo dia eu chego no prédio e o prédio estava uma fila enorme de alunos e eu falei, cara, eu vou lá botar folheto para essa galera. Só que eu cheguei lá e já tinha um folheto na mão. E quando a gente chegou, foi subir os andares, tivemos que subir pelas escadas, até o 5º andar tinha fila, matriculamos mais de 350 alunos. Isso era prospecção na época. Na época a gente usava o recurso que tinha. Eu visitava escola por escola, ia lá, botava folheto, aquela coisa toda. E era o meu trabalho de prospecção. Hoje em dia, a coisa melhorou muito. Você tem muito mais tecnologia na sua mão. E, embora você tenha muito mais tecnologia, muitas pessoas não fazem um trabalho massivo. Para pensar, era muito mais difícil você ir de empresa em empresa, você bater perna de um lugar para o outro. Hoje você pode, com o telefone, fazer ligações. E às vezes eu vou fazer um treinamento para uma empresa e os caras falam assim, mas ligar dá muito trabalho. Experimenta bater perna e ir de loja em loja, de empresa em empresa. Dá muito mais trabalho. Então, o que eu quero convidar vocês é
para absorver essas informações que eu vou estar trazendo para vocês, que são informações que eu começo a compartilhar com os meus clientes pela Cocriar, e com essas informações você vai entender como você pode se tornar uma máquina de prospecção. Que, na verdade, se você trabalha com vendas, é a sua única maneira de vender e atingir suas metas. Vamos lá. Bom, eu tinha colocado aqui esse QR Code, não precisa se preocupar, a apresentação vai ser enviada pela Bravit, eles vão enviar para vocês, centralizaram essa captação dos leads, né? E aí eu vou mandar para eles a apresentação, então tudo que eu vou compartilhar com vocês, vocês vão receber, tá ok? E durante a apresentação, eu também vou mostrar algumas planilhas, né, para você usar. E eu também vou compartilhar essas planilhas para você, não precisa se preocupar com isso, tá bom? Agora, uma coisa bacana, eu quero que você depois anote as suas dúvidas e eu quero interagir mais com vocês. Você vai acessar o meu perfil no Instagram, Kleber Ferreira Vendas, vai enviar a sua dúvida lá na caixinha de pergunta, botei uma caixinha de pergunta para você lá, e eu vou gravar um vídeo para cada pergunta que você colocar ali, eu vou pegar as mais relevantes, eu vou gravar um vídeo explicando cada uma delas, tá? Eu quero que você participe, que você traga a sua dúvida, para a gente poder estar cada vez mais te dando conhecimentos direcionados para o que você precisa, ok? Bom, vamos lá. Vamos iniciar os trabalhos de hoje, tá? Eu achei até que durante a apresentação eu ia estar olhando a carinha de vocês, eu não estou, então no final eu vou ter uma dinâmica que eu vou fazer parecer meio bobo, mas vocês vão me ajudar com esse processo, tá bom? Estamos combinados? No final eu vou dar uma dinâmica para vocês de como que você se energiza para fazer o trabalho de prospecção. Então, eu vou querer que, mesmo não vendo a carinha de vocês, porque eu gosto muito de fazer essa palestra às vezes presencialmente, vocês... Espera aí que eu acho que eu me perdi aqui. Ah, legal, tá aqui certinho. Achei que eu estava fora do timing da apresentação de vocês. Responde para mim no YouTube aí, no chat de vocês, se está me ouvindo bem, se está tudo certinho, que eu estou sem retorno aqui, eu não tô conseguindo acompanhar. Pode me dar um ok no YouTube, por favor? Tá tudo certinho? Ah, legal, legal. Maravilha. Então vamos seguir. Show, muito bom, muito bom. Obrigado pelo retorno aí. Estou acompanhando outra tela aqui. Então a gente vai começar. Eu vou fazer algumas perguntas às vezes, tá? E a gente vai começar a se interar aqui pelo YouTube para você me responder e a gente vai bater nesse papo, tudo bem? Ok? Show. Obrigado, pessoal. Vamos lá. A pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: por que alguns vendedores, né, conseguem atingir metas, bater metas e tal, e outros vendedores não estão conseguindo? Ou então, por que algumas empresas estão crescendo e outras empresas não estão crescendo? Vamos entender esse processo aqui, olha só. Opa. A pergunta é o seguinte: qual é o seu porquê? Você tem que entender o jogo dentro do jogo. Essa frase, entender o jogo dentro do jogo, eu peguei desse cara aqui, ó. Quem não conhece ainda, né? Acredito que todos conheçam, Thiago Conser. Nesse livro, Vendedor Bonzinho Não Fica Rico, ele fala uma coisa muito legal, cara. Ele fala o seguinte: cara, você tem que entender o jogo dentro do jogo. O que é o jogo dentro do jogo? Olha só, a sua empresa, ela tem o jogo dela, né? Ela tem que bater a meta, ela calculou, eu custo tanto, para eu lucrar tanto, eu tenho que vender tanto, e ela traça a meta estratégica dela ali para você e passa para a equipe de vendas, dos gerentes, né? O gerente tem a meta dele, e aí o gerente tem a meta dele e ele passou para a equipe de vendas ali. O que você tem que entender, você que é o vendedor, você que está ali na ponta, qual é o seu jogo? Como que eu quero dizer com isso? Cara, você tem que ter um motivo. Porque venda, você tem que ter resiliência, você tem que ter uma estrutura emocional forte. Você não pode desistir no primeiro não. E é isso que eu vou trabalhar isso com vocês.
Então você tem que entender qual é o seu porquê. Cara, eu preciso pagar a escola dos meus filhos, eu tenho que botar comida em casa, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero fazer uma viagem. Escreve uma meta, um porquê que você faz aquilo. Porque alguns dias você vai começar a pensar assim, cara, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou trabalhando até mais tarde? Por que eu estou me esforçando tanto? Você tem que ter essa resposta na ponta da língua. Você tem que entender o seu porquê. Então, quando você entende o seu porquê, você pega o seu porquê e coloca dentro do jogo. É o seu jogo dentro do jogo. Ou seja, você não vai bater a meta porque alguém mandou você bater a meta. Você vai bater a meta porque você bateu na meta, você vai ganhar tanto e você vai comprar aquilo que você quer. É o seu jogo dentro do jogo. Cara, quando você faz isso, você não precisa ter gerente esforçando você para vender. Você não precisa ter alguém te chamando a atenção porque você não fez aquele atendimento, não fez aquela coisa. Você, cara, chamando a sua atenção porque você não aprendeu, não fez um curso. Não, você vai querer. Eu falei, cara, quanto mais eu aprender, né? O Pagotto falou bastante disso, sobre você investir na sua qualificação. Quanto mais eu aprender, mais eu vendo. Quanto mais eu aprender uma técnica nova, mais eu vendo. Então, você vai entender como que você vai se posicionar nesse mundo de vendas, ok? Para você se tornar um vendedor de alta performance. O Pagotto começou a falar bastante sobre isso, eu vou reforçar, tá, o que ele falou sobre o comportamento de compra do consumidor. Vocês já entenderam que o comportamento de compra do consumidor, cara, mudou completamente. Para entender uma coisa. Antigamente, cara, o consumidor, você fazia uma ligação para uma empresa, talvez ela nunca tivesse ouvido falar de você. E aquele cara, quando ele ligava para você, ele foi lá, escolheu a tua empresa, ligou, fez um contato. Para ele poder buscar uma outra empresa parecida com a sua, para ele era muito complexo, ele tinha que fazer algumas pesquisas. Hoje em dia, a atenção do consumidor está para a tela do celular, para a tela do computador, e esse consumidor, ele tem muita facilidade de fazer pesquisa com outros concorrentes seus. E ele tem muita facilidade de entender o seu produto, de ver se realmente você é bom ou não. Tá? Olha que interessante. Uma pesquisa da Gartner falou o seguinte: o consumidor investe apenas 17% do seu tempo com o vendedor. Então, 83% do tempo do cara, do consumidor, ele está fazendo pesquisa na internet, ele está pesquisando seu concorrente, ele está conversando com amigos, ele está olhando no Reclame Aqui. Muita atenção, o Reclame Aqui pode ser uma ferramenta de venda do teu produto ou serviço, ou uma ferramenta que vai acabar com a sua venda. Eu tenho muitas experiências. Uma época eu estava trabalhando com venda de uma franquia, um produto de alto valor agregado, e esse cliente, o cliente estava interessado em comprar a franquia, estava tudo certo, e de repente ele olhou no Reclame Aqui, tinha uma reclamação antiga que alguém tinha feito lá, e eu perdi aquela venda. E ao falar com o empresário, com o dono da franquia, eu falei assim, cara, tinha lá, mas a gente nem viu que estava lá, a gente não se importou. Então, dica número 1 que eu te dou, olha no Reclame Aqui como é que está a tua empresa, como é que está a sua reputação, e se você tiver alguma coisa que você não respondeu, vai lá e responde, resolve o problema daquele cliente. Estatisticamente, quando você resolve um problema de um cliente, ele se torna um defensor da sua marca, porque ele ficou feliz, cara, tive um problema, mas a empresa resolveu, então a empresa é legal. Então, cuida disso, tá? Porque o teu cliente, ele está pesquisando a tua empresa na internet. Ele está buscando mais informações, ok? Infelizmente, algumas empresas, tá? E alguns vendedores não entenderam essa mudança. Não entenderam que aquele cliente, quando chega para comprar com você, ele já tem algumas informações. Ele já sabe quem é a sua empresa, ele já achou você na internet, ele já sabe quem é seu concorrente, ele já sabe até o teu preço, às vezes, e já sabe, às vezes, até o preço do concorrente. Então, você, também como vendedor, né, o Pagotto trouxe uma informação que eu achei bacana, que ele falou que, às vezes, o vendedor ele não se prepara, né, uma estatística, não guardo o número agora, que os vendedores não pesquisam as empresas antes de ligar. Isso é um ponto. Agora, tem muito vendedor que não pesquisou a própria empresa.
Você tem que conhecer o seu produto ou serviço, saber como que os clientes estão encontrando a sua empresa, quais informações estão disponíveis, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, para que você possa realmente saber o que o seu cliente vê sobre a sua empresa. Tendo isso, você tem uma ferramenta muito grande nas mãos, porque você vai poder compartilhar com o teu cliente o que ele já sabe ou o que ele já deveria saber da tua empresa, que são os pontos fortes que ela tem ali, ok? Bom, a primeira coisa que você vai fazer, então, para você entrar nesse jogo, para entender que o comportamento de compra do consumidor mudou, para entender que, cara, esse cara tá na internet, ele tá achando você, ele precisa dessa informação, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: você vai trabalhar a sua mente para prospectar, ok? Parece meio clichê, criar um mindset e tal, cara, mas olha, isso é muito importante, porque prospecção, tá? Quando você ativa, eu vou buscar o cliente, tá? Eu vou prospectar clientes. Isso você precisa trabalhar a tua mente e saber exatamente o que você está fazendo. Por quê? Primeira coisa, quando você conseguir falar com o cliente, você não pode cometer o erro clássico de acabou de encontrar o cliente, teve a oportunidade de falar com o cliente, ou você por telefone, ou numa visita, e naquele momento você começa a já falar com o cliente dos benefícios do seu produto. Quando você faz isso, você comete um erro gravíssimo, porque aquele cliente ainda não está pronto para receber essa informação. Aquele cliente ainda não está pronto para saber todos os benefícios que a sua empresa tem. Na verdade, ele não está nem interessado. Sabe por quê? Porque aquele cliente tem alguns problemas. Então, a principal coisa que você precisa entender é quais são os problemas que a minha empresa resolve. Quais são os problemas que a minha empresa resolve, por que ela resolve dessa maneira e qual é o nosso diferencial. Quando você faz isso, aí você está pronto para encontrar o cliente. E quando você encontrar esse cliente, ao invés de você já começar a falar da sua solução, você começa a fazer uma coisa, perguntar para esse cara qual é o problema dele. E aí, eu vou trazer mais um insight bacana para vocês, que é o seguinte. O Pagotto trouxe alguns livros legais, eu vou trazer para você também. Esse livro aqui, ó, Spin Selling. Essa técnica de venda, ela é muito bacana, principalmente no momento que você está fazendo aquela abordagem inicial, quando você está conversando com o cliente. Tá? E você está abrindo um novo cliente, ou abrindo uma nova oportunidade, ou você está até conversando com um cliente que já está na sua carteira e você quer vender um produto novo para ele. O que é o Spin Selling? Situação, problema, implicação e necessidade de solução. Então, são perguntas que você faz estratégicas para entender a situação do cliente. Então, ao invés de você ligar para um cliente e começar a falar, olha, eu sou da CertSign e a gente tem esse produto, comece a entender qual o problema que ele tem sobre certificação digital, como que ele lida com esse problema, e se ele não resolver esse problema, o que vai acontecer? Quando você entende a situação, né? Aí você começa a entender o que é a empresa, qual o tamanho da empresa, o número de funcionários, o que ela tem, que ela precisa de certificação digital. Aí o problema, ela não tem a certificação digital, ou ela tem de um concorrente seu. Tá? E aí quando você entende o problema, né, você começa a agravar esse problema. Cara, para pensar se você não resolver isso. O que vai acontecer? Né? O que vai acontecer aí se você não resolver esse problema? E aí você implicou, né? E aí, quando você vai necessidade de solução, que é o N, você vai falar do seu produto. Entendeu? Então, aí você começa a montar essa estrutura. E isso a gente trata bastante desse treinamento que eu tenho online, chamado Vendedor Power, e a gente ensina você a fazer esse trabalho de prospecção. E tá nesse livro, tá? Você pode destrinchar esse livro aqui, você vai adorar, é muito bom, recomendo. Aí você fala assim. Outra frase do Thiago Concer, muito bacana, que é o seguinte... Quando ele fala vendedor bonzinho não fica rico, ele ainda fala uma coisa também. Encontre um vendedor que estuda tanto quanto o médico e eu te mostro um cara que ganha dinheiro. É esse o jogo. Então, realmente, para você lidar bem com vendas, para você se destacar no mundo das vendas, cara, tem muita literatura bacana, tem muito treinamento, muita informação boa. Bom,
E aí, quando você entende isso, você começa a trabalhar o que a gente chama de máquina de vendas. Eu andei olhando o perfil, né, das empresas de vocês e me foi passado, muitas empresas têm 2 vendedores, 3 vendedores, 6 vendedores e tal. E eu vou arriscar dizer que esse vendedor é o cara que faz tudo, desde receber o cliente até fechar a venda. Tô certo nisso? Fala para mim sim ou não. Ou se vocês têm vendedores, um que recebe o lead, outro que faz o fechamento de venda. Responde para mim. 1, eu faço tudo. 2, eu tenho equipe de venda fazendo cada parte da venda. Fala para mim aí no YouTube, pode digitar aí, por favor. 1 ou 2. 1, eu tenho vendedores que fazem tudo. O cara recebe o lead, ele liga, ele faz o fechamento da venda. 2, eu tenho equipe. Eu tenho um cara que recebe o lead, qualifica, e tem outro que fecha. A maioria colocando aí 1. Perfeito. Perfeito. Ninguém número 2? Ok, bacana. Olha só, vamos entender, mesmo que você tenha uma equipe dessa forma, tá? O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que você pode ter uma estrutura, uma máquina de vendas. E mesmo que a tua equipe seja uma pessoa, ela tem que entender que ela tem papéis que ela está desenvolvendo em cada etapa da venda. Quando você entende isso, você vai fazer o seguinte: você vai pegar e vai construir uma estrutura, uma estratégia para cada etapa da venda, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Isso daqui é o desenho de uma máquina de vendas. O que essa máquina de vendas faz? Aqui eu tenho, ó, uma estrutura aqui, um funil de marketing, tá? Onde eu tenho campanhas de atração. Então, uma equipe de marketing, por exemplo, ela pensa dessa maneira, tá? Antes da venda, o marketing está fazendo campanha, ele foi lá, colocou campanha no LinkedIn, colocou no Instagram, colocou no Google, e ele está atraindo o cliente para o site da empresa. E aí ele vai ter o trabalho de conversão, que é aquele momento que o cliente solicita um orçamento. Aquele cara, ele nem sempre toma a decisão de comprar na mesma hora. E o que acontece é que ele vai fazer um trabalho de relacionamento, ou seja, eu vou mandar e-mails, eu vou entrar em contato pelo WhatsApp, eu vou fazer uma cadência de prospecção que a gente vai falar daqui a pouco, até chegar no momento da venda, até eu conseguir fazer a venda, tá? Só que aí, quando o marketing gerou o lead, então eu tenho aqui, ó, marketing, gera o lead, vai para um cara chamado LDR, que é um cara que vai organizar as listas, vai qualificar aquelas listas, aquelas pessoas. E vai para um cara chamado SDR. Esse SDR é um vendedor que, na palestra do Pagotto, ele falou sobre o Bunch, né, que é uma técnica de entrevista. E a gente usa muito isso, né? Eu quero saber se o cara tem o budget, né, se ele tem dinheiro para comprar o meu produto, se ele é a autoridade, ou seja, ele que resolve, né, sobre aquela compra, né, se ele é autoridade, o N de necessidade, se ele realmente necessita reunir, e o T de time, ou seja, é a hora dele comprar. Então, esse SDR, ele é um cara que vai estar preparado, né? Uma das estratégias que ele pode usar é o Bunch, onde ele vai começar a fazer vai ter um script que ele vai começar a entender com o cliente. Olha, deixa eu entender se esse cara tem dinheiro, né? E tem várias maneiras dele entender se o cara tem dinheiro, perguntando o número de funcionários, etc. Se ele realmente é autoridade, é ele que resolve, é ele que assina o contrato, é ele que compra. Ah, legal. Ele precisa disso mesmo, né? E a hora dele comprar, aí ele marca uma visita para o closer. Marca uma reunião com o closer, que é um vendedor de fechamento de vendas. É aquele cara que está pronto para fazer uma entrevista de vendas com esse cara, usando o quê? Spin selling. Ele vai entender a situação, problema, implicação e necessidade de solução. E aí sim, ele fez o fechamento da venda. Fez o fechamento da venda, um outro vendedor, que a gente chama de farmer, vai fazer o trabalho de cuidar da carteira. Para quê? Para fazer o que o Pagotto ensinou na apresentação dele. Fazer um cross-sell, fazer um upsell, ou seja, cuidar da carteira para poder fazer novas vendas. Vocês estão me entendendo? Ah, mas Kleber, eu tenho um cara, o meu vendedor faz tudo. Ponto número 1. Se a sua equipe faz tudo e você não tem demanda ainda para botar pessoas em cada etapa, é importante que ele saiba o que ele está fazendo. Por quê?
No momento que ele está fazendo um atendimento de um lead que chegou pela campanha de marketing, ele está fazendo um trabalho de SDR. Então, ele tem que entender que naquele momento ele está fazendo o quê? Qualificação do lead. Lembra que o Pagotto falou sobre você definir o perfil de cliente ideal? O perfil do cliente que você vai atender? Então, esse SDR, ele tem que identificar, peraí, essa empresa tem potencial para comprar o meu produto ou serviço? Ou ela só clicou numa propaganda e do nada apareceu aqui e é um estudante que não sabe o que está fazendo ainda, só queria saber, só estava curioso. Então, para quê? Para ele não perder tempo. Se ele qualifica, aí ele fala, bom, então nesse momento eu estou fazendo um trabalho de SDR, eu estou qualificando o lead. O cara está qualificado, eu já vou fazer um trabalho de closer. Vamos fazer o fechamento da venda desse cara. E aí ele pode já puxar o fechamento. Naquele momento ele está fazendo um trabalho de closer. E aí, ele vai pegar e vai fazer o quê? Vendeu e tal, pô, tem uma carteira de clientes, eu tenho que fazer meu trabalho de farmer, eu tenho que cuidar dos meus clientes. O ideal é que a sua empresa tenha pessoas em cada uma das etapas. Por quê? Porque esse cara, quando você tem um cara que faz tudo, o Warren Ross, que é o criador desse livro aqui, ó, essa metodologia chamada Receita Previsível, ele trabalha muito forte isso, e ele aponta como principal problema quando você tem um vendedor que faz tudo o seguinte. Você tem um vendedor que está fazendo tudo, e esse cara começa a prospectar. Ele não tem ninguém para fechar, então ele está prospectando. Então o funil de venda dele está cheio. Ele está começando a botar gente no funil, na boca do funil. Só que algumas pessoas começam a se interessar e falam assim, cara, eu quero comprar. Interessou em comprar, esse cara vai começar a gastar tempo o quê? Com o cara que está fechando. E nisso ele para de prospectar. Se esse cara comprar, show de bola, ele está feliz. Mas e se esse cara chegar lá no final, vou pensar, vou falar com a esposa, meu sócio não quis e desistiu da compra? Ele vai voltar lá e vai ver que não tem quase ninguém na boca do funil dele. Entendeu? Então, esse é o grande problema. Quando você tem uma equipe dessa maneira, você tem o SDR qualificando e marcando visita, e o closer só fechando. E o farm cuidando dos clientes da carteira. Essa é uma maneira inteligente de trabalhar. E esse outro cara aqui, o BDR. O BDR é o cara que vai fazer a prospecção ativa. A gente vai falar sobre inbound e outbound. Então, o SDR cuida dos leads de inbound marketing e o BDR do outbound, é o cara que vai buscar, vai prospectar clientes. Né? Ele não está esperando o cliente chegar de uma propaganda na internet. Ele olhou lá, poxa, eu quero vender para contabilidades. Deixa eu pegar as contabilidades da minha região aqui e deixa eu ligar para essa galera toda para apresentar a minha empresa. Então, ele é o BDR, é o cara que vai fazer a prospecção ativa de outbound, ok? Bom, tendo esse conceito de máquina de vendas na cabeça, a gente vai seguir. Olha só. Vocês entendem que fazer uma prospecção, atender cliente, né? Vamos entender aí, infelizmente o slide já apareceu, a minha animação não entrou, eu ia fazer um suspense, né? Qual é o bem mais valioso de um vendedor? Mas já trouxe a resposta. Mas eu quero colocar para vocês o seguinte, muitas pessoas pensam que o bem mais valioso de um vendedor é o conhecimento. É bom ter conhecimento, né? O bem mais valioso é o relacionamento, o bem mais valioso é a capacidade de resiliência, de ligação, de não desistir do não. Tudo isso é importante. Mas o bem mais valioso que um vendedor tem é o tempo. E eu estou muito feliz, porque embora eu não tenha conversado com o Pagotto antes da palestra, ele falou coisas que estão completando a minha palestra, né? E quando você para pensar nisso aqui, olha só, eu trabalhei essa estratégia de gestão de tempo do vendedor, né? E em todas as minhas mentorias, com os meus clientes, com a equipe e tal, eu falo sobre essas 4 etapas do vendedor, 4 horas importantes. Horas de bronze, horas de prata, horas de ouro e horas de diamante. Presta bastante atenção nisso. O que são essas horas? Bom, horas de bronze são aquelas atividades que o vendedor tem que fazer que não necessariamente estão trazendo venda para ele naquele momento. Ou não vão trazer venda naquele dia. Que é, por exemplo, aquele cara que precisa preencher uma planilha, que precisa preencher um CRM, não preencheu na hora, né? Aliás, um erro.
né? O vendedor não preencheu o CRM durante o dia, durante o processo dele. A gente vai falar sobre CRM daqui a pouco. Então, é aquele cara que gasta muito tempo organizando, às vezes para apresentar uma reunião. Isso eu chamo de horas de bronze. Não é que não são importantes, é que tem horas para fazer isso. Horas de prata são aquelas horas que você já está fazendo um trabalho. Cara, eu trabalhar hoje para fazer a venda. É quando você está separando ali as listas que você vai ligar. Pô, vou ligar para 50 clientes hoje e tal. E as horas de ouro são as horas que você está em ação. É a hora que você pega o telefone e começa a ligar para você fazer suas vendas. Então, essa hora de ouro é uma das mais importantes que você tem. E o Pagotto trouxe uma informação muito bacana, que ele falou que essas horas, geralmente, né, na pesquisa lá da Fightlovers, 27% do tempo é que o vendedor está fazendo horas de ouro, vamos falar de chamar assim. E você precisa inverter esse jogo. Você tem que ter mais tempo fazendo horas de ouro do que horas de prata ou bronze. Ou seja, uma reunião, eu tenho que fazer uma reunião com o meu gerente, ela tem que durar 15 a 30 minutos no máximo. E ela tem que ser feita em horários que são horários que o teu cliente não está atendendo o telefone. Recentemente, um gestor me disse, Kleber, vamos fazer uma reunião. Vamos, bom prazer. Vamos fazer essa reunião 10h30. Eu falei, cara, 10h30 é minha hora de ouro. Ele, o que é isso? Hora de ouro é a hora que o meu cliente atende o telefone. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar 12h30? Ou vamos marcar amanhã, 8 horas da manhã? Não, tudo bem, vamos mudar. Você entende? Senão, você gasta horas de ouro. E sabe o que vai acontecer? No final do mês, ele vai querer saber assim, quanto que você vendeu. Não adianta você falar que você, poxa, eu passei muito tempo essa semana arrumando toda a papelada, preenchendo todas as planilhas, eu passei tempo naquelas reuniões, poxa, eu fui resolver o problema do parceiro aqui, fui resolver um problema de uma venda de um outro cara. Não importa isso. No final do mês, vai importar quantas vendas você fez. Então, se é isso que importa, coloque tempo no que importa. E procure minimizar o tempo que você gasta fazendo outras coisas. Ok? Aí aqui, olha que interessante. Alguns ladrões de tempo do vendedor. Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, e-mail, cafezinho e vai por aí afora. Mas Kleber, hoje em dia eu tenho que estar na internet para poder vender. Concordo com você e aí eu vou te dar uma dica. Vocês já viram que o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, o YouTube e até o e-mail são gratuitos? São gratuitos. Você não paga para criar uma conta no Instagram. Né? Você paga se você quiser anunciar um produto. Já que é gratuito, você está pagando com o seu tempo. Então, se você está no Instagram, lá, rodando feed, perdendo tempo, olhando coisas, que uma piada, uma coisa assim, você está dando o seu tempo, né, pagando com o seu tempo para o Instagram. Ele está usando você para vender os produtos que ele quer vender. Se você usa o Instagram para poder vender, para poder entrar em contato, você usa o LinkedIn para entrar em contato com as empresas, aí você está ganhando dinheiro. Pô, eu vou entrar no LinkedIn aqui, o Pagotto falou bastante do LinkedIn, eu também trabalho muito com o LinkedIn, e você entra no LinkedIn, começa a falar com um, falar com outro, mandar uma mensagem para um, solicitar contato com outro, e você começa a fazer o seu trabalho de networking, né, dentro de um social selling bem feito. Ótimo, você está ganhando dinheiro com a internet. É isso que você tem que fazer. Agora, se você está usando essas redes para você só passar o seu tempo, você está perdendo tempo ali. Então, cuidado, porque às vezes você está pegando horas de ouro e usando para fazer tarefas que seriam horas de lata, que não está te valendo nada, ok? Bom, mas esse não é o maior problema. O maior problema é quando o vendedor gasta muito tempo em horas de bronze e horas de prata e pouco em horas de ouro. Ou seja, ele gasta muito tempo fazendo planilha, preenchendo formulários, fazendo reuniões e pouco tempo vendendo. Aí, eu quero trazer para vocês uma ideia de gestão de tempo muito bacana. Olha que legal. Isso daí está dentro desse livro aqui, ó. Prospecção Fanática, do Jack Blount. É muito bom esse livro, muito bom. E ele vai trabalhar exatamente isso na sua mente. Olha só. Lei de Parkinson.
o trabalho tende a se expandir para preencher o tempo destinado a ele. O que quer dizer com isso? Você virou e falou assim, cara, eu vou preparar uma proposta para um cliente hoje. Você passa o dia inteiro pensando na proposta, toda hora não tem que preparar essa proposta, tem que preparar essa proposta, tem que preparar essa proposta, e gastou o dia inteiro não preparou a proposta. Isso é lei de Parkinson. Você tem o dia inteiro para fazer, a reunião é amanhã, e você vai lá e vai usar o dia todo para fazer aquilo. O corolário de Hostman, o trabalho tende a se contrair para caber no tempo disponível. Então, o que eu quero dizer com isso? Você fala assim, eu vou preparar a proposta em meia hora. De tal hora a tal hora eu vou preparar essa proposta. E você desliga todos os outros aparelhos, você não entra no Instagram, você não entra no Facebook, não entra no LinkedIn, você não fala com ninguém, você não atende telefone, você pega meia hora para preparar a proposta. Aí você preparou a proposta, botou lá no teu CRM e esqueceu. Amanhã você vai fazer reunião com o cliente. E vai fazer outra coisa. Ou você falou assim, cara, hoje eu vou ligar para 50 empresas. E você passa o dia inteiro, não liga nem para 10. Vai dando 6 horas aí, já não dá para ligar mais, porque agora ninguém atende telefone. Ou você fala, eu vou ligar para 50 empresas em 2 horas. De 2 às 4 é o meu horário de ligar para novas empresas. Então, de 2 às 4 eu vou ligar para 50 empresas. Entendeu o jogo? Então, você define o que você vai fazer no tempo que você vai fazer. Porque se você não faz isso, o que vai acontecer é o seguinte, você vai usar todo o tempo disponível para fazer aquilo. E isso vai consumir o seu tempo e você não vai conseguir prospectar. Bom, agora, qual é a mentalidade do vendedor de alta performance? Bom, no cara, quando ele faz uma venda, quando ele tem um bom mês, né? Pô, bati a meta, quando ele recebe elogio, pô, cara, você é muito bom, né? Quando ele tá com vontade, cara, hoje eu acordei com vontade de prospectar louco. Esse cara, nesse dia, ele prospecta. Então, ele prospecta nos dias bons. E naquela vez que ele perde uma venda, né? Tem uma crise, o chefe briga com ele, né? Fez um fechamento de mês negativo lá, não bateu a meta, pô, ele acorda desanimado. Nesse dia, ele prospecta também, porque ele prospecta nos dias maus. Então, se você parar para pensar, ele tem que prospectar todos os dias. Independente se é bom ou se é ruim, você tem que ter uma meta de prospecção. Quantos clientes novos você vai ligar por dia? Isso você tem que ter um mínimo. Você não precisa ter um máximo, mas um mínimo você precisa colocar. Olha, eu vou ligar para 10 clientes todo dia, eu vou ligar para 50 clientes todo dia, eu vou ligar para 100 clientes todo dia. É você que vai definir o seu número. E você vai procurar ser melhor a cada dia. Ah, mas por que você vai ser melhor a cada dia? Porque o teu chefe está olhando? Porque tem alguém mandando? Não. É porque você definiu o jogo dentro do jogo. Lembra disso? Falei lá no começo da palestra, o jogo dentro do jogo. Se você quer comprar uma casa, comprar um carro, trocar de carro, viajar, botar filho na faculdade, é o jogo dentro do jogo. Então você vai se melhorar a cada dia. Olha só. Vamos lá. Bom, um vendedor, ele tem que ser otimista, entusiasta, competitivo, confiante, implacável, sede de conhecimento, sistemático, eficiente, adaptável e flexível. O que é um cara adaptável e flexível? É aquele cara que, se você hoje foi trabalhar numa empresa e a empresa tem um CRM, ela tem uma estrutura bacana para atender você, ótimo. Você vai aprender aquelas ferramentas e você vai usar aquelas ferramentas. Você chegou numa empresa, ela não tem essa estrutura, você vai abrir um Excel e vai fazer no Excel, você vai se adaptar àquilo e vai tentar melhorar a cada vez mais a estrutura da empresa. Deu para entender? Bom, outra coisa que o vendedor faz, adota várias formas de prospecção. A gente vai falar aqui sobre cadência de prospecção. Ou seja, eu não vou ficar só ligando, eu não vou ficar só no Instagram, eu não vou ficar só no LinkedIn, eu não vou ficar só mandando e-mail. Eu tenho que ter uma cadência de prospecção. Outra coisa, você não se limita apenas às técnicas que você conhece. Eu falei para vocês aqui hoje sobre Bunch, sobre Spin Selling, o Pagotto trouxe GPCT, e tem vários outros frameworks de venda que você precisa saber.
Ah, mas Kleber, ninguém nunca me ensinou isso, eu não aprendi. Isso está disponível em qualquer lugar. No meu próprio YouTube, lá eu gravei algumas informações sobre isso. Tem alguns vídeos lá. No nosso treinamento Vendedor Power tem. Nos livros você tem. E você tem tudo à sua disposição. Então, você tem que buscar novas metodologias, novas técnicas e testar essas técnicas no seu dia a dia. Para você falar assim, cara, isso está funcionando para mim. Isso para mim é muito bom. Tá? Outra coisa. Pronto a testar novas coisas, né? Adota a metodologia equilibrada de prospecção, né? E gasta o seu tempo com sabedoria. Agora, eu vou contar para vocês duas historinhas bem legais, tá? Para você trabalhar a sua mente aí. Eu adoro história. A primeira delas é o sim, você já tem. Vocês já viram, não sei se vocês já participaram de algum treinamento, já fiz alguns, tá? Em que, às vezes, o treinador falava assim, vai lá, pega o telefone, não fica com medo. E eu entendo ele. O não você já tem. Não precisa ter medo. Pensa que o não você já tem. Uma vez, eu estava num seminário de vendas e o cara pegava o produto assim, ó, e era um auditório com milhares de pessoas, muita gente. Era uma empresa de marketing multinível. E ele falava assim, grita pro produto, não, não, vê se ele mudou alguma coisa. Então, não você já tem. Eu acredito que essa é uma maneira equivocada de você se preparar para a venda. Eu prefiro que você pense da seguinte maneira, o sim, você já tem. O seu sim está dentro das suas estatísticas. Vou te explicar. Eu estou fazendo um trabalho de prospecção para o Thiago Nico, certo? E eu tenho uma lista de pessoas que eu posso ligar. Hoje em dia, quando você vai fazer uma ligação, as pessoas não atendem o seu telefone. Pode parar para pensar. Não atende, de primeira. Dificilmente. Geralmente da caixa postal. Mas só que eu entendi o seguinte, a cada 10 pessoas que eu ligo, uma atende. Top? A cada uma pessoa que atende, a cada 10 pessoas que atende, 3 pessoas falam sim. Então eu vou atrás do meu sim. Se eu preciso ligar para 100 pessoas hoje, eu vou ligar para 100 pessoas hoje. Então o sim, eu já tenho, eu carrego ele comigo. Eu vou fazer a ligação já na minha mentalidade, o cara vai atender o telefone. Só que aí eu montei uma estratégia em que eu cerco o cara. Eu vou mostrar isso na prática para vocês. Eu liguei pro cara e o cara deu caixa postal. Eu passo esse cara no CRM para uma outra etapa e automaticamente meu CRM manda um WhatsApp e manda um e-mail pro cara. E aí, o que acontece? No dia seguinte, eu vou ligar para ele de novo. Se ele é caixa postal, eu mando um outro WhatsApp com outro texto e outro e-mail. Se ele não atender de novo, eu mando de novo e de novo. Se não, eu encerro essa oportunidade. Agora, o que acontece? Quando eu faço isso, na maioria das vezes, na segunda ou terceira vez que eu vou ligar para esse cara, ele atende porque ele já sabe do que se trata. E se ele realmente tem interesse, ele vai querer falar comigo. Entende? Então imagina você prospectando clientes e você, em vez de falar de mandar uma mensagem falando que você é a melhor empresa de certificação digital do Brasil, você fala do problema que esse cara pode ter e você pode resolver. Ajude empresas como a sua a resolver problema de certificação digital. Isso pode ser um problema que pode se agravar ao tempo. Você precisa da minha solução. Por isso eu estou tentando te ligar. Aí você manda uma mensagem, manda um e-mail, manda uma mensagem, manda um e-mail, e vai chegar um momento que ele vai atender o seu telefone, porque ele quer falar com você. Entende? Então é importante que você crie a sua ideia na sua mente, assim, cara, o sim eu já tenho. Eu só tenho que entender os meus números. Para quantas pessoas eu tenho que ligar para me atender? Para quantas pessoas que eu consigo falar que esse cara abre uma reunião? Quantas pessoas que eu levo para uma reunião de fechamento, quantas eu fecho? Quando você entende isso, é onde você monta a sua máquina de vendas. Entende? A gente vai falar sobre isso ainda. Essa é a primeira história. Então grava na sua mente. O sim, você já tem. Esquece essa história do não, você já tem. O sim, você já tem. Vai atrás do seu sim. Você é dono do jogo, ok? A outra coisa, cavar 1 metro a mais. Isso é uma historinha muito legal, cara, que tá nesse livro aqui, ó. Deixa eu ver aqui.
Esse livro Pense em Riqueza, do Napoleão Hill. O meu tá até velhinho já, é antigão, tá? E tem uma historinha aqui muito legal, tá? Tem um cara chamado Deb, na época da Corrida do Ouro, no oeste dos Estados Unidos. Esse cara foi pego pela febre do ouro e decidiu que ia achar ouro. E ele foi lá para o oeste dos Estados Unidos e realmente achou um veio de ouro. O que ele fez? Ele tampou aquilo tudo, voltou, chamou os parentes, juntou toda a grana que eles tinham e compraram equipamentos para poder escavar e tirar aquela jazeira de ouro. E começaram a fazer dinheiro com o ouro. Só que chegou um determinado momento que o ouro acabou. Acabou o ouro. E cava daqui, cava dali, e não achava mais ouro. Aí se deram por vencidos e resolveram vender tudo como sucata para um sucateiro. O sucateiro foi, comprou aquilo tudo e falou, cara, isso aqui era uma reserva de ouro. Eu vou contratar um geólogo. E esse geólogo foi lá, olhou e viu que, cara, isso aqui é normal. É uma falha do veio do ouro. Cava aqui, em tal lugar. Ele cavou 1 metro ali e achou um novo veio de ouro. E aquele sucateiro ganhou muita grana. Bom, qualquer pessoa teria desistido. Falado, como eu sou infeliz, como eu sou não sei o quê. E começar a se martirizar por causa disso. Só que aí, esse cara não fez isso. Esse Derby, ele começou a vender seguros. E ele decidiu que, não importa o que acontecesse, ele sempre cavaria 1 metro a mais. Cara, essa história para mim é tão forte para venda que eu faço isso toda vez. Porque quando o cliente chega e te fala um não, ou ele fala, eu vou pensar, ou ele fala, eu vou falar com a esposa, vem um gatilho na minha mente e fala, cava 1 metro a mais. Como eu cavo 1 metro a mais? Como eu cavo 1 metro a mais? E, cara, virou um vício nisso. Recentemente eu estava conversando com um cliente, a gente estava encerrando um contrato, e eu falando com ele, e eu encerrando o contrato com ele de boa, e de repente cavando 1 metro a mais. Tá, mas e se a gente fizer aquele... Aí acontece, a gente não encerrou o contrato. Então, o jogo é esse. Você entender que você pode cavar 1 metro a mais. Então, lembra dessa história, na hora que você estiver ligando para o cliente, você negociou, mandou proposta, está fazendo um fechamento, e o cara fala não. Pensa assim, cara, como é que eu cavo 1 metro a mais aqui? Eu vou dar um desconto? Eu vou chamar esse cara para nova negociação? Eu vou oferecer uma vantagem? Eu vou dar um benefício para esse cara? O que eu posso fazer aqui para cavar 1 metro a mais, para ele tomar uma decisão agora de fechar comigo? Então, é aquele jogo que você vai pensar assim, cara, ao invés de eu perder essa venda, eu quero ganhar ela. E você vai trabalhar isso. Então, essas 2 historinhas aí, eu quero que você guarde na tua mente para você estruturar as suas prospecções, ok? Bom, trabalhei a parte mais importante, que é a sua cabeça. A cabeça do vendedor, você controla 3 coisas. Suas ações, suas reações e sua mentalidade. São 3 coisas que você pode controlar. Então, suas ações, você vai controlar definindo metas de ação. Quantas ligações eu vou fazer hoje? Para quantas ligações, quantos clientes eu quero abrir hoje? Quantas vendas eu quero fazer hoje? Quantos e-mails eu vou mandar hoje? São suas ações. Suas reações. Eu estou ligando e ninguém atende, só dá caixa postal. E eu estou ligando, só dá caixa postal. Se eu desanimo, eu estou ferrado. Aí eu lembro do meu jogo dentro do jogo. Eu não posso parar. Eu tenho que continuar. Aí você trabalha a tua mentalidade para que você esteja realmente ligado e pronto para poder usar suas reações. Eu, por exemplo, quando eu vi que eu estava ligando, e só dava caixa postal, eu falei assim, cara, eu vou botar aqui. Toda vez que eu ligar, eu mando um WhatsApp e mando um e-mail. Mando um WhatsApp e mando um e-mail. Esse cara, eu estou cercando ele. Né? E quando eu estou prospectando empresas maiores, eu cerco o cara lá no LinkedIn, eu cerco o cara no Instagram, eu começo a conversar, começo a interagir, daqui a pouco a gente é amigo. E aí a gente faz uma venda. Entende? Esse é o jogo. Bom, tem uma frase aqui do Jim Rohn, né? Você não deve desejar que as coisas fiquem fáceis. Você deve desejar que você fique melhor. Lembra que o Pagotto falou que o número de vendedores B2B vai diminuir? Ele está coberto de razão. Né? Ele está coberto de razão. Então,
você precisa trabalhar para que você fique cada vez melhor. Agora, sintomas e causas da falta de prospecção: poucos clientes novos, carteira de cliente parada, empresas que não te conhecem, perdendo espaço no mercado, venda estagnada, ou seja, se você não prospecta, você está deixando de vender. Isso está causando o quê? Um pouco número de visitas, pouco número de propostas, baixo número de indicações, baixo número de vendas e vendedores desmotivados. Agora, eu tenho uma ferramenta aqui que você vai baixar depois, você vai receber ela, para você analisar esses 10 pontos na sua empresa, tá? Você vai analisar esses 10 pontos aí na sua empresa. E ela é essa planilhazinha aqui, tá? Não dá tempo de eu fazer com vocês aqui agora, mas ela coloca para vocês algumas informações bem legais, que é o seguinte, ó. Primeira coisa é se você tem uma política clara para atrair novos clientes. Você tem uma campanha para atrair novos clientes, uma política clara? Aí você vai colocar de 1 a 10 qual é o seu número aí. Você tem um processo efetivo para qualificar o perfil de cliente ideal, ou seja, definir um perfil de cliente ideal? Aí você vai colocar 1, nada, né? 5, mais ou menos, e 10, top. Eu tenho perfil de cliente ideal traçado. Você tem um processo efetivo que dá certo para fazer um acompanhamento do cliente? Você tem um período do dia focado em prospecção? Você tem um rapport para cada tipo de cliente? Está preparado para usar tecnologias como CRM e ferramentas de busca de leads para fazer, ou ferramenta de gestão? Você desenvolve um script bem montado que vai ajudar a pessoa a conversar com você, ou seja, você usa um Bunch, um GPCT ou um Spin Selling nos seus scripts? Você tem vendedores com atividades específicas? Um SDR, um BDR, um closer, um farmer, né? E você gera dados que mostrem resultados, ou seja, no final do mês você consegue analisar quantas ligações foram feitas, quantas reuniões foram marcadas, das reuniões marcadas, quantas venderam. Você tem esses dados? Coloca de 1 a 10 aí o seu número. Eu vou mandar essa planilha para vocês. Vocês vão fazer. Ele começa a montar aqui para você um gráfico, tá? Para você poder colocar aí. E aí você vai começar a colocar, isso aqui para mim é 5, esse aqui é 3, esse aqui é 4. E você vai colocando aqui até montar esse gráfico e vai te dar um resultado, tá? Voltando aqui para a apresentação, o que vai acontecer? Gentileza, troca para a apresentação, por favor. Ótimo. Aí você tem de 1 a 4, preciso prospectar urgente. De 5 a 6, preciso prospectar. De 7 a 8, estou indo bem, mas vou continuar prospectando. E de 9 a 10, estou no caminho certo, vou continuar prospectando. Então, é importante. Faz essa avaliação da sua empresa e se olha, entende os pontos que você precisa melhorar. A ideia é que você tenha pontuações de 8 a 9 a 10 em todos os itens. Então, você vai pensar como que você pode mudar esse processo aí para você, ok? Aí eu tenho leis fundamentais da prospecção. Olha só, primeiro, a Lei Universal da Necessidade, a regra dos 30 dias e a Lei da Substituição. Lei da necessidade. O que é essa lei da necessidade, gente? Eu tenho pouca coisa no meu funil, muita pressão no vendedor. O vendedor está ganhando um pouco, ele precisa ganhar mais, a meta dele não está batendo, só que eu tenho poucos leads chegando. O que acontece com esse cara? A cada lead que ele vai, ele está desesperado para vender. Então, ele começa a ficar tão desesperado que o cliente vê que ele está precisando daquela venda. E sabe o que acontece quando o cliente vê que você precisa vender? Ele corre de você. O que você precisa fazer é ter muita coisa no seu funil para você atender aquele cliente de forma consultiva. E ele entenda que você está querendo atender ele, cuidar dele, e não simplesmente vender por vender. Então, essa é uma lei que você vai observar que funciona. É uma lei, não tem como, tá? Outra lei importante é a prospecção dos 30 dias, a lei dos 30 dias. A prospecção que você faz hoje, ela vai te dar resultado daqui a 30, 60 ou 90 dias. Ou seja, talvez você não prospecte hoje e venda hoje. Mas você começa a prospectar hoje e começa a fazer um trabalho com aqueles clientes, de nutrir aquele cara, de levar mais informação, de mandar um e-mail, de mandar um case, de mandar um depoimento, de você mandar uma proposta, e aquele cara vai tomar uma decisão de compra. Aí você vai entender qual é o seu período, né? A sua cadência, o seu fluxo de compras aqui, quanto tempo que o cliente, a partir do momento que entra no seu CRM, na sua planilha,
quanto tempo ele fica até ele fazer o fechamento da venda? Qual é o prazo que você tem aqui? Aí você começa a trabalhar esse prazo e você começa a ter mais previsibilidade. A outra coisa importante, e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Olha só, é a lei da substituição. Então imagina o seguinte, olha só, você tem 20 leads e a sua taxa de conversão é 10%. Ou seja, a cada 10 negócios que você vende, você atende, você vende. Se você fechar um negócio, quantos leads você vai ter que adicionar no seu pipeline, no seu funil, para continuar no processo de venda? A pergunta é, imagina o seguinte, você tem 20 leads, fez uma venda, quantos leads você vai precisar adicionar para poder manter a sua prospecção de vendas? Coloca aí para mim no YouTube, 1, 2 ou 4. Quantos que você acha? Quantos leads você tem que colocar quando você faz uma venda para você manter o seu funil saudável? Coloca para mim aí. Quantos leads que você acha que tem que ter? 1, 2 ou 4? Quatro, 1. Vou mandar a planilha para vocês. Fica tranquilo, Eduardo. Vai mandar para vocês aí. 1, 2 ou 4. Coloca aí para mim. 4. Tá, então se eu vendi 1, você acha que eu tenho que colocar 4. A resposta certa... Ah, tá ali a resposta. A resposta certa é 10 leads. Ou seja, a cada 1 lead que eu coloco, se a minha taxa de conversão é 10, eu preciso colocar 10 novos leads para poder fazer outra venda. Entende? Então, você precisa de 10 novos leads aí para poder fazer a sua próxima venda. Então, esse é o jogo. Se a minha taxa de conversão é 10%, se eu fiz uma venda, eu tenho que botar mais 10 leads ali para poder fazer. Se a minha taxa é 50%, esse número já muda. Se eu fiz uma venda, eu vou botar 5 ali para poder vender. E aí vai fazendo esse jogo. Tudo bem? Ok, pessoal. Estava acompanhando no YouTube aqui, o meu está atrasado. Mas vamos lá. Agora, existe uma fórmula da prospecção. Qual é essa fórmula? Olha só. T dólar é igual a P vezes TC vezes TM menos D. Ih, agora complicou tudo. Olha que interessante. Agora o cara botou matemática no negócio. Mas olha que legal. O T-cifrão é a taxa de lucro. OP são as oportunidades. O TC, taxa de conversão. O TM é o ticket médio e o D é o desconto. Onde o OP é L mais C mais X mais I, que é leads, clientes, ex-clientes e indicações. Então vamos pensar o seguinte, olha só. Imagine que eu tenho 100 oportunidades, tá? 100 oportunidades aqui. E a minha taxa de conversão é de 30%. Ou seja, a cada 10 pessoas que eu ligo, 3 eu vendo. E o meu ticket médio é R$250. E geralmente eu dou 10% de desconto. Então eu tenho T-cifrão, é 7.500 menos 10%, 6.750. Então eu começo a entender, quando eu conheço meus números, eu olho quantos leads eu tenho e eu consigo definir quanto que eu vou vender aquele mês. Poxa, mas o valor que vai vender no mês não está batendo. Opa, eu preciso de mais leads, entende? E esses leads vão vir de onde? Ou da prospecção ou do inbound marketing. E aí é o jogo. Olha que interessante. Aí você vai ver que você precisa montar o seu funil de prospecção. E o que é um funil de prospecção? Ele ajuda a entender como que você chega na meta, mostra para a equipe as taxas esperadas de conversão e permite analisar a evolução durante o mês. E ele ajuda a definir as metas de ação. Esse daqui é um funil de prospecção. Troca para mim a tela pro... Isso, obrigado. Olha só. O que esse funil de prospecção faz? Vou mandar para vocês também, tá? Esse funil. Isso aqui é uma análise bem interessante. Então, vamos supor que a sua meta é vender R$100 mil no mês. Tá? E o seu ticket médio é R$2.500. Ou seja, você precisa de 40 vendas, ok? Quero vender 100 mil, meu ticket médio é 2.500, então eu preciso de 40 vendas aqui para fechar esse número.
Aí você vai olhar isso aqui, ó, oportunidade, qualificação, reunião, negociação e fechamento. Isso são etapas do seu funil de vendas. E a gente vai começar a analisar essas etapas de baixo para cima. Então, eu decidi aqui, né, analisando meus números, que a minha taxa de fechamento é 50%. Então, ou seja, a cada 80 pessoas, eu vou vender para 40. Então, minha taxa é 50%. Então, eu preciso ter 80 pessoas em fechamento para atingir meu número. E eu entendi também que as pessoas que chegam na etapa de negociação, 90% eu levo para fechamento. Então, eu preciso de 88 pessoas aqui em negociação. Eu entendi também que a cada pessoa que eu faço uma reunião, 70% das pessoas vão para negociação. Então, eu preciso de 125 pessoas aqui. Eu entendi que quando eu faço uma qualificação das oportunidades que chegam, 30% vão para a reunião. Então, eu preciso de 416 pessoas aqui. E das oportunidades que eu consigo falar, 30% vão para a qualificação. Ou seja, muita gente entra em contato e eu não consigo nem falar com essa galera. Então, eu preciso de 1.386 oportunidades aqui na boca do meu funil. Aí, de onde vão vir essas oportunidades? Indicação, social selling, outbound, inbound e carteira de clientes. Isso aqui é o que eu montei para mim. Você pode montar para você. Então, eu decidi que eu vou ter 2% vindo de indicação. Então, eu vou ter 27 pessoas de indicação. 3% de social selling, 41 pessoas. 20% de outbound, 277 pessoas. 70% do inbound. Então, eu vou chegar para minha equipe de marketing, cara, eu quero 970 leads. 5% de carteira de clientes, 69 pessoas. Ou seja, a partir do momento que eu defini meus canais de prospecção, ou seja, eu vou buscar por indicação, social selling, outbound, inbound, carteira de clientes, eu vou definir planos de ação para ter esses canais de prospecção. Eu não posso só colocar aqui e esperar que aconteça. Eu preciso ter planos de ação para que isso aconteça, ok? Então eu vou mandar essa planilha para vocês. É bem tranquilo. A única coisa que você precisa mudar é aqui, ó. Qual é a minha meta? Meu ticket médio. E ele faz esse cálculo para você. Esses dados aqui, ó, você vai colocar de acordo com o seu trabalho, né? Esse aqui é 30%, 70%. E às vezes você pode colocar de maneira empírica aqui. Mas depois, à medida que você vai medindo esses números, você vai colocando os números reais. E aí você vai tendo mais assertividade, ok? Isso aqui é tão poderoso. Nós temos um cliente que é uma livraria no sul do país, Livraria Vanguarda, um cliente excelente. A gente implantou essa metodologia com eles e eles começaram a enxergar o que eles tinham que fazer para prospectar. E começaram a criar várias ações legais. Poxa, eles começaram a não esperar só o cliente que chega na loja. Eles começaram a criar ações de prospecção pela internet, pelo e-mail, pelo link, pelo Instagram, né? E tal, mas também pelos vendedores. Do vendedor começar a ligar e fazer um pós-venda. Olha só, imagina você comprar um livro e depois o vendedor vai e liga para você, ver se você gostou do livro, se está precisando de mais alguma coisa. Isso começou a aumentar o número deles. E eles começaram a medir esses números e fazer com que isso realmente mudasse o jogo, que eles faturaram agora em dezembro muito mais do que eles tinham faturado antes. Então, olhar o teu funil de prospecção é importantíssimo, ok? Por gentileza, põe quanto tempo que eu tenho aí, por favor? Pode voltar à apresentação. Legal. Quais são as estratégias para alcançar as metas de prospecção? Primeiro, dividir as metas de ação pelo número de dias trabalhados. Se eu trabalho 20 dias no mês, quantas prospecções eu vou fazer no dia 1, no dia 2, no dia 3? E assim eu vou trabalhando o meu dia. Aí eu vou mostrar para vocês. Existem dois tipos de meta. Meta de ação e meta de resultado. Meta de resultado é quanto você tem que vender. Tem que vender tantos mil no mês. Meta de ação. O que você precisa fazer para chegar naquele resultado? Eu tenho que fazer tantas ligações por dia, mandar tantos e-mails, mandar tantos WhatsApp, entrar em contato com tantos clientes, para fazer tantos fechamentos, para fazer tantas vendas. Entendeu? Trabalha focado no que você consegue controlar, que são as suas metas de ação. Você tem que focar nisso todos os dias. Você que é gestor de vendas, você gerencia a tua equipe, você tem que começar a cobrar dos seus vendedores, não quanto que eles venderam, mas quanto que eles trabalharam
para fazer aquela venda, ok? E aí, você tem algumas estratégias aí de marketing e outbound para que você possa fazer um trabalho bem bacana aí de prospecção, ok? Bom, o inbound marketing, já falei para vocês, estratégia de atração, conversão, relacionamento e venda. Isso vai chegar para o vendedor fazer um trabalho do quê? Fiz um trabalho de inbound, e aí o marketing gerou lead, o SDR qualifica, o closer fecha e o farmer cuida. E o trabalho de outbound, que é onde você vai encontrar o cliente. Esse trabalho de outbound, você define o perfil do cliente, monta uma lista das empresas que você quer prospectar, pesquisa a empresa, encontra decisor, analisa a necessidade, define um script e realiza a cadência de prospecção. O que é a cadência de prospecção? É um social selling, né? O Pagotto falou bastante do LinkedIn, eu também trabalho bastante com isso, e eu aconselho que você use o LinkedIn como ferramenta de prospecção. Você manda um e-mail, você manda um WhatsApp e você faz uma ligação, você faz uma cadência. Ou você fala, cara, eu vou ligar, vou mandar um e-mail e um WhatsApp. Vou ligar, mandar um e-mail e um WhatsApp, como eu fiz, né? E aí você começa a fazer esse trabalho aí. E com isso você vai ter lá, ó, montou a lista, o BDR fez a prospecção, marcou a venda para o closer e o farmer cuida, certo? Agora, eu vou mostrar para vocês na prática, rapidamente, como que eu trabalho. Quantos minutos eu tenho, por gentileza? Coloca para mim aí no nosso chatzinho privado, por favor. Eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui. Pelo que eu entendi, vocês recebem leads, certo? E vocês entram em contato com esses leads. Ok, tenho 5 minutos, tá perfeitamente. O que eu faria no lugar de vocês? Tá? Eu faria o seguinte. Primeira coisa, eu mandaria um e-mail para todos esses leads. Espera aí. Compartilha, para gentileza, a minha tela da janela, por favor. Essa daqui é uma ferramenta de CRM, onde eu gerencio todo um trabalho de prospecção, tá? E aqui eu faço um trabalho bem interessante. Então, por exemplo, quando eu vou pegar um cliente, tá? Eu tenho aqui uma guia chamada Sem Contato, iniciando o contato, follow-up 1, follow-up 2, contato feito. Eu tenho aqui, identifiquei interesse, apresentação, proposta enviada, e eu tenho fechamento, tá? Então, o que eu faço? Eu pego, se eu receber uma lista, eu mando e-mail para todo mundo dessa lista, logo de cara, e esse e-mail, né, vou pegar até um modelo aqui para vocês. Não precisa entrar. Aqui. Esse aqui é o e-mail que eu mandei, por exemplo, a prospecção do Grupo Primo. Eu mandei um e-mail, e aí o cara tem um textinho aqui e tal, personalizado, e aqui o cara pode clicar para falar comigo. Nessa estratégia, eu pego aquele cara que já está interessado, então ele já clica e fala comigo. Esse cara não clicou e falou comigo, ele cai aqui no CRM e eu vou começar a fazer uma prospecção com ele. E aí eu clico aqui, por exemplo, nesse cliente, e aí eu vou ligar para ele. Se ele atender, eu faço um fechamento com ele, ponho o contato feito, eu identifico o interesse, eu movo ele para algum lugar. Se ele não atender, ele vem para cá, iniciando o contato. Só que aqui eu tenho uma automação, em que ele automaticamente, o sistema manda pro lead um e-mail, igual aqui, ó. Oi, fulano, tudo bem? Parará, parará. E mais um CTA para ele voltar a falar comigo. Então, e já manda um WhatsApp também. Então, o que eu faço com isso? Dessa maneira, eu peguei esse cara e fiz 3 pontos de contato com ele. Agora, é muito difícil você fazer isso se você estiver no planilha Excel. Não que seja impossível, tá? Mas colocar uma ferramenta de CRM, onde você organiza tudo que você está fazendo, coloca todas as informações, é essencial para você ter sucesso em prospecção de vendas, ok? Agora, uma coisa importante. Caso você não tenha uma ferramenta de CRM, a gente pode ajudar você nesse processo, eu vou te falar no final ali, deixar o contato da minha empresa, e você consegue ter uma ferramenta dessas vezes até gratuitamente, tá? Uma assinatura gratuita do RD CRM, para poder começar um trabalho na sua empresa. E a gente vai te mostrar como que você pode fazer isso aí, tá bom?
Bom, voltando aqui para a nossa apresentação, por gentileza. Bom, é isso que eu faço na prática, tá? Recebo uma lista de leads, mando e-mail para todo mundo. O cara pode clicar e falar comigo no WhatsApp. Depois eu pego esse cara e ponho uma cadência de prospecção até eu conseguir falar com todo mundo. Isso vai gerar muito resultado para você e controle. E estatística, dados, eu começo a saber quantas ligações eu fiz, quantas eu fechei, quantas eu não fechei, quais informações que eu tenho ali. Ok? Agora, a pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte: qual é o principal ingrediente para o cara prospectar? Coloca para mim no YouTube qual o principal ingrediente que você acha que é mais importante para o cara prospectar. Coloca para mim no YouTube aí. O que você acha que é a coisa mais importante para o cara prospectar? Leads, técnica, ligação, e-mail? Coloca aí para mim. Participa comigo aí. Coloca para mim o que você acha que é mais importante para o cara prospectar. Fala para mim. Vamos lá, galera, no YouTube aí. O que você acha que é mais importante para o cara prospectar? O cara tem que ter uma lista de leads, o cara tem que ter técnica de venda, o cara tem que ter técnica de prospecção, o cara tem que ter CRM. O que você acha? Ligar, né? O que vocês acham mais aí? Coloca aí. Atitude, ação. Coloca mais aí. Vamos lá. Está finalizando. Eu tenho uma dinâmica para vocês agora. O que vocês acham? Vontade e confiança no seu produto. O que mais? Vamos lá. Coloca aí. Atendimento. Objetivo, negócio. Constância. Vontade. Muito bom. O que mais? Organização e persistência. Foco, informação. Tudo isso é importante. Mas tem uma coisa que é insubstituível, que é a energia. E energia nem sempre a gente tem. Concorda comigo? Nem sempre a gente tem energia. Tem dia que a gente acorda meio brocochô, né? Meio jururu, né? Às vezes a gente leva um não aí, desanima. E aí você precisa se energizar. E aí, meus amigos, eu vou compartilhar uma técnica com vocês, tá? Só que para eu não fazer papel de bobo sozinho, eu quero que apareça a tela minha. Tem como colocar minha tela e o pessoal aí, pelo menos do escritório aí? Porque aí eu não vou fazer papel de bobo sozinho. Todo mundo aí no escritório, beleza? Eu quero ensinar uma técnica com vocês que eu aprendi com o Paulo Vieira, né? O Paulo Vieira, ele ensina uma técnica do yes, para você se energizar, para você poder buscar energia mesmo naquele momento que você não está bem. Cara, estou desanimado, preciso de energia. Eu costumo fazer isso logo de manhã cedo no banheiro, mas depois eu vou dar uma dica para vocês como que vocês vão fazer isso. Eu quero que vocês façam o seguinte comigo, olha só. Isso é para aquele dia que você, cara, preciso de energia para prospectar. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Vou levantar, quero todo mundo de pé aí. Se você está aí no seu escritório, pode levantar para você pagar mico, não tem problema. Quero todo mundo de pé, vamos lá. Todo mundo de pé aí no escritório, tô vendo a carinha de vocês aí de sentado. Pode levantar aí todo mundo. Vamos pagar mico junto. É isso aí. Aí agora eu quero que vocês façam o seguinte, presta atenção. Braços assim, mãos assim, ó, punhos cerrados assim, ok? E você vai gritar comigo assim, yes, 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 yes. Depois ele vai fazer, Shua! Cara, acredite em mim. Isso é libertador. E tem que ser gritando. É para destruir tudo. Se você está aí na sua casa, no seu escritório, junta a galera aí e faz isso, ok? Vamos lá, comigo, hein? Quero todo mundo comigo aí no escritório e cada um nas suas casas aí. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Yes! Vamos lá, galera! Yes! 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 Shua! 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 Cara, isso é bom demais. Isso dá energia. O que eu vou dar a dica para vocês? Faz isso logo de manhã cedo, no banheiro. Acabou de tomar aquele banho gelado ou quente, como você quiser. Faz esse yes todo dia de manhã.
Você vai acordar todo energizado, cheio de energia. Aí eu vou te dar uma dica. Se você é casado, compartilha com a sua esposa o que você está fazendo, com o seu marido. Compartilha com seus filhos. Agora, não compartilhe com seu vizinho. Porque ele vai ficar, cara, o que esse cara faz que todo dia yes, 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 e uau! E o que a esposa dele também está fazendo? Então, não compartilhe. Compartilha só com a sua esposa, com seus filhos e tal, e você vai gostar, vai fazer uma energizada aí. Beleza? Bom, pessoal, finalizando, queria deixar um recado para vocês, né? Eu tenho esse treinamento aí, Vendedor Power, que é um treinamento completo de vendas, que ele prepara você para encontrar o cliente, apresentar o problema, vender a solução. Caso você tenha interesse, vai aí o link para vocês, junto com a apresentação. E a gente colocou com uma condição especial para vocês, que é esse cupom de desconto chamado Power50. Só você escanear esse QR Code, entrar lá na página de vendas, e aí você vai... Olha lá, muito bom. Gostaram do Yes aí, né? Obrigado, obrigado. É o desafio, tá? Fazer isso aí online, nunca fiz. Não, mentira, já fiz uma vez online. Mas presencialmente é mais legal ainda. Aí não vai faltar oportunidade. Muito sério, muito bom. E aí, pessoal, é o seguinte. Nessa condição Power 50... Obrigado. Nessa condição Power 50, você pode adquirir toda a formação Vendedor Power, que é uma formação que ela traz para você aí todos os treinamentos. Coloca para mim a tela aí, só do meu... Isso. Vocês vão entrar nesse site aqui, ó. Aí aqui fala sobre a formação, ok? Fala um pouco sobre mim, estratégia e tal, a formação Vendedor Power, que é a metodologia Vendedor Power. A gente criou uma metodologia para venda. Encontrar o cliente aí, conhecer o cliente, pirâmide de Maslow, mindset, fórmula da prospecção, tudo que eu ensinei está aqui, tá? Apresentar o problema, e aí? Chegou no cara, o que você faz? E vender a solução, vencer objeções. Esse treinamento tem um bônus, que é o LinkedIn Power, que um treinamento de LinkedIn. O CRM Power, para você aprender a trabalhar com o CRM da RD Station, ou outro. Tem inteligência artificial para vendedor, que é o Vendedor Power AI. E tem o WhatsApp Power, para você trabalhar com o WhatsApp de forma profissional. O treinamento custa 5.400, saindo por 12 de 88, mas vocês vão pagar só 12 de 44 e 42 com o cupom Power50. Beleza? Voltando para mim, para a apresentação, por favor. Para finalizar. Pode voltar aí? Deixa só a apresentação para eu finalizar o último slide ali. E essa é a Cocriar, minha consultoria, caso você precise de estrutura aí para poder fazer o trabalho de implantação de CRM e tal, pode contar com a gente. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela oportunidade, espero que tenham gostado. Não esqueça, lá no Instagram, né, Kleber Ferreira Vendas, você pode ir lá e botar sua dúvida. Eu vou gravar um vídeo para responder as dúvidas e interagir com vocês ali, para dar continuidade nesse bate-papo, vai ser muito bacana. Beleza? Kleber, isso aí, faz parte. Te agradecendo novamente, obrigada pelas dicas. Acho que dá para a gente praticar 99% das dicas que você passou, e a ideia era essa, realmente. O pessoal, de tudo que você falou, o que a gente consegue hoje começar a colocar em prática? E tem muita coisa para fazer. A começar pela dinâmica, que aqueceu todo mundo aqui, né? Obrigada, Kleber. Tá, eu agradeço a oportunidade, podem contar comigo sempre que precisar, tenho um prazer enorme compartilhar informações, certo? E sempre que precisar, pode estar contando com a gente. Obrigada por aceitar nosso convite.